Algo que o ser humano precisa ter em sua vida, como hábito, como prática, como costume, se ele quiser se desenvolver espiritualmente, alcançar o autoconhecimento e desfrutar de qualidade de vida e bem-estar, é promover uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Se o ser humano funde essas duas esferas e as confunde, a sua vida se torna pesada e, quem sabe, infernal. Porque o ser humano não se desliga mais da rotina do trabalho, seja no fim de semana, nas férias, nas horas de descanso depois do trabalho de segunda a sexta-feira. E pior do que isso é o envolvimento emocional. Quando o ser humano vive de tal forma o seu trabalho, os problemas do seu trabalho ou os problemas das pessoas do seu trabalho, daí não sobra nada da sua individualidade. O ser humano literalmente afunda no charco de problemas coletivos do seu ambiente de trabalho. E é uma questão de equilíbrio. O ser humano precisa sim trabalhar, precisa ser ético, competente, precisa executar a sua tarefa, precisa honrar o seu trabalho, mas também não pode se envolver em demasia, e como não pode ser vagabundo também, são os dois extremos. Existe aquele camarada vagabundo que leva tudo nas coxas, faz tudo nas coxas de qualquer jeito, não tem comprometimento, ética e não apresenta qualidade nas tarefas desempenhadas. E existe aquele outro camarada que quer carregar tudo nas costas, que quer fazer tudo, que se envolve de tal forma que ele desaparece. O seu nome vira trabalho e o sobrenome hora extra. A partir desse instante, o ser humano desaparece. Ele desaparece como ser humano, como indivíduo, como espírito encarnado na matéria grosseira mais densa e vira apenas uma engrenagem do mercado de trabalho. Então é preciso existir um equilíbrio, que o trabalho não consuma completamente o ser humano, que o trabalho seja uma possibilidade de crescimento, de interação, de convivência, de trocas de experiências com os outros. Isso o trabalho deve nos proporcionar de forma saudável, sem aquele envolvimento com os problemas pessoais dos companheiros de trabalho, dos colegas de trabalho, ou seja, sei lá o nome, que se dê aos indivíduos que trabalham com o ser humano. Então tudo na vida precisa ser bem pontuado para que se possa alcançar o equilíbrio. E isso foi uma coisa que eu pontuei desde cedo na minha vida. Uma separação nítida entre a vida pessoal e profissional. Muito do que eu sou hoje, espiritualmente, muito do autoconhecimento que eu adquiri, da minha experiência de vida, da minha vida interior, do meu desenvolvimento espiritual, é resultante dessa separação que eu fiz entre a vida profissional e pessoal. Já trabalhei em ambientes onde pessoas me disseram: você é um bom profissional, mas você não se envolve, você fica de lado. Infelizmente, muitas pessoas enxergam uma pessoa reservada como egoísta, como se não se envolvesse. Não, o nosso envolvimento, ele precisa ir e pode ir e deve ir até um determinado ponto.
E aqueles que se envolvem em demasia no ambiente de trabalho e criticam aqueles que não se envolvem, não têm uma vida própria. São pessoas carentes, são pessoas depressivas, bipolares, e daí o trabalho acaba se tornando, digamos assim, a única coisa da sua vida, a muleta ou até o vício no fim das contas, né? Porque não podemos nos viciar num trabalho, não devemos nos viciar em coisa alguma. Precisamos executar tarefas nessa vida, mas precisamos estar abertos para mudanças. Se de repente a vida nos chama para fazermos outra coisa, temos que ser desapegados e seguirmos o novo caminho que é apontado. E quando o ser humano tem esse desprendimento em relação ao trabalho, não se envolvendo de tal modo a submergir no ambiente de trabalho, o que acontece? Ele tem uma mobilidade maior. E se a vida chamá-lo para fazer uma outra coisa, ele faz, porque não está envolvido de tal forma a perder a sua individualidade, como uma árvore envolvida por uma trepadeira, que por fim mata a pujante árvore. Então, muitas pessoas no ambiente de trabalho se tornam como árvores envolvidas por uma trepadeira. E isso é maléfico para o indivíduo. Ele não se desenvolve espiritualmente porque acaba aplicando todas as suas energias no trabalho. Muitas vezes nem tanto no trabalho em si, mas no envolvimento com os problemas do trabalho, os problemas pessoais das pessoas do trabalho. Eu, como professor, eu procuro desempenhar a minha função, mas eu não me envolvo em problemas pessoais de colegas de trabalho ou de alunos. Eu tenho e mantenho uma certa distância. Procuro executar o meu trabalho com competência, com ética, me envolvendo na medida necessária para preservar a minha saúde emocional, e além disso eu não vou. E eu vejo muitos professores envolvidos em demasia com problemas de alunos, com problemas da escola, com isso, com aquilo, com aquele outro, e por fim são profissionais doentes, depressivos, bipolares, cabisbaixos, porque acabam sendo consumidos pelos problemas do ambiente de trabalho. E isso é terrível para o ser humano. Isso jamais deve acontecer. Nós precisamos dar o melhor de nós, temos que ser competentes, aplicados, mas não nos envolvermos exageradamente nas questões pessoais do ambiente de trabalho. Porque ali o indivíduo dissolve e perde, por fim, a sua individualidade e adoece. Aquelas pessoas que mais faltam no ambiente de trabalho, que estão de atestado toda hora, que vivem no médico, são aquelas pessoas que se envolvem em demasia. Ficam doentes, porque não há uma separação da vida pessoal e profissional. Essas pessoas absorvem todos os problemas. São como esponjas cheias de sujeira. E nós temos que manter uma certa distância, temos que erguer algumas barreiras, alguns muros em relação às outras pessoas, em relação ao ambiente de trabalho. Temos que manter a nossa autonomia e a nossa independência, porque disso depende a nossa saúde emocional e a saúde física, por fim, porque onde a saúde emocional vai mal, o indivíduo adoece fisicamente. E as doenças, a maior parte das doenças que as pessoas têm nos dias atuais, são resultantes da forma errada como encaram o seu trabalho, se envolvendo em demasia com questões pessoais
E daí o próprio profissional acaba ficando abalado, né? Um professor que se envolve muito com as questões pessoais de colegas e alunos, por fim, não desempenha mais o seu trabalho profissionalmente como professor, mas confunde tudo e adoece por fim. Adoece. Então, nós não podemos absorver os problemas do ambiente de trabalho. Eu estou dando o exemplo de professor porque eu trabalho como professor, mas isso vale para todas as profissões. Eu já trabalhei em outras coisas também, onde eu via pessoas fofocando umas das outras, né? As pessoas ali conspirando umas contra as outras, gastando suas energias nisso. E eu desde novo eu compreendi que o melhor seria manter um certo afastamento, cumprindo a minha função, mas com certa reserva. Eu percebi que isso me fortalecia, me tornava mais forte no relacionamento frente aos demais, de tal modo que o relacionamento com os demais não me absorvesse, não me engolisse. E aquelas pessoas que se envolvem em demasia, elas enfraquecem emocionalmente, enfraquecem psicologicamente e por fim enfraquecem fisicamente. A imunidade dessas pessoas baixa e elas vivem gripadas, doentes, depressivas, bipolares, porque o envolvimento em demasia no ambiente de trabalho, ele acaba até provocando a bipolaridade. As pessoas ficam nesses altos e baixos emocionais por causa de um excesso de envolvimento nos problemas de trabalho. E tudo isso é prejudicial. Tudo isso afasta o ser humano dele mesmo. Tudo isso cria películas em torno do ser, da sua essência, de tal modo que nada mais ecoa da essência do ser humano. Ela fica soterrada. A única coisa que ecoa em sua vida são os problemas do ambiente de trabalho. E daí o indivíduo, ele literalmente desperdiça a sua vida na perspectiva de desenvolvimento espiritual. Desperdiça a sua vida, não conseguindo mais crescer e se desenvolver espiritualmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!